Muito bem, meus queridos, queridas, uma boa noite a todos e a todas. E é sempre uma alegria muito grande receber cada um de vocês nessa casa abençoada, nessa casa iluminada. Também aos internautas, pois o nosso estudo de hoje, né, às terças-feiras, ele é gravado e é disponibilizado no site para que as pessoas possam ter acesso, pessoas do mundo inteiro, que a gente tem recebido vários agradecimentos até e perguntas sobre esse estudo tão importante, e de pessoas inclusive de fora do nosso país. Então, mostrando que o Espiritismo realmente ele atravessa as fronteiras, e a gente fica muito feliz com esse trabalho que está sendo feito nessa casa. Hoje, meus queridos, para aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, e para aqueles que estão assistindo que vão assistir o programa também, né, nosso vídeo, é um estudo espírita de perguntas e respostas. Vocês podem fazer as suas perguntas do tema que vocês quiserem, o tema livre, a pergunta que vocês quiserem. Encaminhem para nós aqui que nós vamos tentar responder. Nós vamos começar com a primeira pergunta com o Sr. João Balbi e assim sucessivamente com nós aqui. Lembrando que nós estamos aqui como facilitadores. Alguma pergunta que chegar até nós que nós não soubermos responder, né, nós vamos procurar quem sabe mais do que nós e traremos aqui as respostas, né, em outra oportunidade. Um bom estudo para todos nós. Aceitem o meu abraço fraternal. É uma alegria muito grande estar aqui todas as segundas-feiras para que juntos nós possamos entender melhor essa doutrina maravilhosa, né, que nos alavanca para cima, nos dando condição de galgar patamares melhores na nossa escalada evolutiva. A pergunta que me foi endereçada é a seguinte: boa noite. A pessoa que está estudando a educação da mediunidade não pode mais beber bebida alcoólica? Gostaria que vocês falassem mais a respeito da conduta moral e sexo. O que convém ao médium em questão do sexo? É uma pergunta realmente que dá para fazer um estudo muito grande, mas o nosso tempo aqui, né, é restrito e curto. Mas só para abreviar, nós temos aqui nas segundas-feiras um estudo ao qual nós recorremos a uma apostila que foi transmitida por o nosso companheiro Herman Poliakov, era um médium, e o espírito que enviou se denomina a Irmã Maria. Quem tiver oportunidade de vir a segunda-feira vai ser muito esclarecido isso aqui. Mas no momento agora nós podemos falar o seguinte, que nada é proibido. A doutrina espírita não proíbe nada. Ela mostra o caminho, não é isso? Para você seguir. No caso aqui do médium que está fazendo o estudo da educação da mediunidade, ele deve evitar bebida alcoólica, porque ele vai se tornar, na reunião, uma pedra de tropeço, certo? Ele vai ficar, igual antigamente, vamos fazer uma corrente. A corrente é muito forte, todo de aço, do zero, tudo de aço inoxidável. Essa pessoa que estiver praticando isso, ela vai se tornar um barbante ali, ó, um elo de barbante. Então é ali que ela vai arrebentar. Então por isso a responsabilidade é muito grande. A gente tem colocado aqui, né, há muitos anos que eu lido nessa área, e falo que reunião mediúnica não é brincadeira de criança. É coisa muito séria. A pessoa que tem ostensividade, ela tem que começar a fazer realmente um inventário, igual o Santo Agostinho recomendou, né? Deitar todo dia à noite, falar o que eu fiz de errado, entendeu? Procurar consertar, e o que eu deixei de fazer também. As oportunidades aparecem para nós segundo a segundo durante o dia, entendeu? E é preciso que a gente aproveite isso, certo? Então, ele fala aqui, gostaria que vocês falassem mais a respeito da conduta moral e sexo. Então, a conduta moral nós já demos aqui uma pincelada. Agora o sexo, gente, o sexo foi criado um tabu sobre o sexo. Já pensou se não tivesse sexo? Não teria ninguém aqui. As nossas irmãs, não é isso? Que estão aqui, elas são o quê? O útero dela é como se fosse uma câmara de materialização para espíritos estagiarem aqui no planeta. Olha só que maravilha, que responsabilidade também. O sexo com respeito
É uma coisa maravilhosa, não tem problema nenhum. Infelizmente, não é isso? As doutrinas dogmáticas, não é isso? Transformaram o sexo em tabu. Até falou que Maria, né, mãe de Jesus, não teve uma gravidez. Olha só, a coisa mais maravilhosa para a mulher é uma gravidez. Já pensou? O mestre falou que não veio aqui destruir lei nenhuma. Ele falou que veio cumprir. Então, esse processo de renascimento aqui no planeta depende, né, do homem e da mulher. E é através do sexo, não é isso? É que nós vamos gerar, juntos, né, o homem e a mulher, um corpo para que o espírito possa evoluir aqui. Certo, gente? Boa noite a todos. Nesse horário de verão maravilhoso, né? Que boa noite, o sol está estalando lá fora, mas está acabando. É uma alegria novamente compartilhar o tempo, o espaço e os sentimentos, as emoções e os pensamentos com vocês. Antes eu queria dar uma colaboração à resposta do Sr. João, que é o seguinte: nós aqui nessa responsabilidade, né, de responder as questões sendo gravado e transmitido pela internet, o máximo possível nós buscamos as nossas fontes, a começar pela codificação kardeciana e depois pelas obras básicas, as obras subsidiárias que têm maior unanimidade na aceitação e tudo. Só que em muitos casos, em algumas perguntas, a gente passa um pouco daquilo que a gente entende, e isso é normal e é importante. Muitas vezes a gente já viu aqui a opinião de uma pessoa divergir um pouco da outra quanto à interpretação das obras. E isso é importante, que é a liberdade que a doutrina espírita nos dá, de cada um interpretar, né, conforme o seu entendimento, e que, inclusive, as instituições espíritas também têm essa liberdade. Eu concordo com o João, não discordo em nada que ele disse. Eu só gostaria de acrescentar uma opinião pessoal, que eu sempre coloco em prática na minha vida, que é a seguinte: o ótimo é inimigo do bom. Muitas vezes eu tento fazer o ótimo, não consigo, desisto, enquanto que eu conseguiria fazer o bom. Ou seja, vamos tentar caminhar de acordo com as forças da nossa perna. Não vamos tentar fazer algo que eu não consiga ainda. No exemplo do álcool, o ideal, o ótimo, é deixar a bebida alcoólica completamente. Mas se eu não conseguir, vamos então buscar o bom, que seria diminuir e diminuindo até acabar com a bebida alcoólica, terminar, não ser necessário o uso. O sexo já não é necessário isso. O sexo é maravilhoso, é lindo, é natural. O problema é a promiscuidade, é o desequilíbrio, é o excesso. Então vamos buscar o equilíbrio. Agora, mais do que o álcool, mais do que o problema do sexo, os vícios morais, que muitas vezes passam desapercebidos, mas causam muito mais problemas na área mediúnica. O que é os vícios morais? São aqueles vícios da nossa personalidade que acabam nos ligando a espíritos ainda na mesma sintonia. Violência, ódio, desejo de vingança, lamentação dos problemas, tudo isso são vícios morais que a gente não percebe e que acaba nos vinculando a espíritos nessa mesma faixa vibratória. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter vigilância com respeito a esses vícios. Bom, de que maneira Deus e os amigos espirituais podem interferir nas nossas vidas? Deus interfere nas nossas vidas através das leis naturais. Então, Deus delimita para nós, através de suas leis, o que pode
e o que não pode. Então, as leis naturais indicam o caminho da nossa felicidade. E Deus age também através da divina providência, que são aqueles espíritos evoluídos que têm a missão, por assim dizer, de trabalhar conosco, nos ajudando na nossa evolução. E esses espíritos agem através do pensamento, da intuição. Então, os espíritos interferem na nossa vida através do pensamento. E isso não precisa ser médium ostensivo para sofrer a influência dos espíritos. Alô, teste. Muito bom. Não precisa ser médium. Vamos imaginar aqui que o Sérgio é o mais tapado das pessoas, que não tem mediunidade nenhuma. Aqui agora, os espíritos vão intuir. Ninguém deixa de receber intuição. E isso é presente na nossa vida. Minha mãe hoje chegou me contando falando assim, ó, tive uma intuição de ligar para o seu irmão hoje, a esposa dele atendeu e eu perguntei, onde você está? Ela falou assim, eu estou no hospital. Por que ela teve a intuição de ligar para ele naquela hora, naquele momento? Alguma coisa ali passou para ela a intuição. E cada um de vocês tem um tanto de experiências que podem contar como é que os espíritos conseguem, através do pensamento e das intuições, nos ajudar. Ou nos atrapalhar. Tem que olhar o outro lado também, né? Através também das sintonias negativas, os espíritos podem nos prejudicar. Então, qual que é a recomendação do Mestre Jesus, que é o Mestre para todas as horas? O que ele diz? Quem sabe? Orai e vigiai, exatamente. O orai é para que a gente suba a nossa sintonia e sintonize com os espíritos superiores. E o vigiai? Para a gente vigiar as intuições que estão chegando, para a gente escolher aquelas intuições boas e não deixarem as ruins. Tem outra pergunta aqui, mas eu vou deixar para a próxima. Pergunta que nos chega aqui. Foi divulgado numa entrevista ao Papa sobre a existência de Adão e Eva, e céu e inferno, que o Papa diz não existir, e estão colocando o Papa numa posição de impostor. Qual é a posição da doutrina espírita sobre o assunto? Interessantíssima essa pergunta, não é? E olha só, nós temos que entender, meus queridos, as questões dogmáticas que estão no Evangelho, né? O Antigo Testamento, e temos que ver a simbologia. O Papa, esse que agora se encontra, que tem todo o meu respeito e admiração, o Papa Francisco, né, que está reativando, vamos chamar assim, a igreja, está revivenciando a fé católica, e está fazendo aí, espero que consiga fazer um trabalho muito bonito, porque a religião católica, ela é predominante no mundo, e tem muitos seguidores, e o ser humano precisa da religião, de todas as religiões, não é? A questão específica de Adão e Eva e céu e inferno nos leva a refletir sobre uma questão até de simplesmente racionalidade. Nós temos que ser racionais ao interpretarmos isso aqui. Olha só, vamos colocar assim, se nós entendermos lá no Antigo Testamento, Adão e Eva foi criado por Deus. Nos ensina no Velho Testamento que Deus criou Adão do barro e tirou uma costela de Adão, e então ele criou Eva, e os dois ficavam no paraíso. Eva então, comendo do fruto proibido, né, que é o do conhecimento, elas então foram expulsos do paraíso e foram para a terra. Aqui chegando, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Todo mundo conhece essa história, não é verdade? Caim matou Abel pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo,
ficou então Adão, Eva e Caim. Isso há 6.000 anos antes de Cristo, que foi quando a terra, de acordo com o Velho Testamento, teria sido criada em 6 dias por Deus. Para começar essa criação da terra, a ciência já nos prova que a terra tem 4,5 bilhões de anos, por cientistas, né, que fazem as suas experiências. E se nós olharmos aí 6.000 anos, mesmo assim, Adão, Eva e Caim, de onde vieram então 7 bilhões de pessoas que hoje estão na humanidade? Como é que nasceu 7 bilhões de Adão, Eva e Caim? Como é que foi? O Caim ficou com a Eva, e aí? E como é que se explicam as raças as diferenças raciais? O negro, o amarelo, o vermelho, e vai por aí afora. E se ainda pegarmos lá, né, nós vamos ver que, continuando a história, que Caim foi para uma outra cidade. Que outra cidade só tinha os 3? Que cidade é essa? E ela conheceu uma mulher chamada Sete. Que mulher, se só tinha os 3? E com essa mulher ele teve um filho, Enoque. Supondo também que fosse dessa forma, então ficou Adão, Eva, Caim, Sete e o filho Enoque. E como é que ficou? Eles tiveram relações entre si? E vamos supor que assim seja ainda, né, dentro da literatura, dentro de realmente ali, seguindo literalmente o que está escrito. Se você pegar 7 bilhões de pessoas que hoje tem na humanidade e fizer as contas matematicamente falando, é impossível, não tem condições de ser. Uma pessoa, para gerir um filho, tem que ter pelo menos 10, 11, 12 anos de idade, mais ou menos, não é? E aí não dá tempo, 9 meses para um filho nascer, não tem condições de chegar a 7 bilhões de pessoas hoje. E mesmo que assim fosse, depois não teve o dilúvio? E aí veio o dilúvio, matou todo mundo, e ficou quem? Noé, a mulher de Noé, os 3 filhos de Noé e as 3 noras de Noé. E aí? Só ficaram eles. E como é que vieram 7 bilhões de pessoas depois disso? Né? Então, para começar, nós temos que colocar a nossa inteligência para funcionar, né? Colocar em prática essa inteligência que Deus nos deu. É isso que nós temos que fazer. Né? Não é porque está escrito que é verdade, eu que não estou aqui falando que a Bíblia tudo é, não, nós temos que ver que é uma questão de simbologia, por isso o Papa falou que não existe mesmo não, porque é uma coisa simbólica, que as pessoas pegam literalmente, não, nós viemos de Adão e Eva e eu estou pagando os meus pecados porque o Adão lá e a Eva comeram a maçã. Gente, né, nós somos adultos, inteligentes, nós temos que ser racionais. É a fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensina. E quando nós pegamos na simbologia também do inferno, ali, né, do fogo eterno ali, e do sofrimento eterno, a pessoa pecou, ela vai direto para o inferno e nunca mais vai sair. Mas que Deus é esse? Que Jesus pregou como misericordioso e que não me perdoa por um erro que eu cometi? Quer dizer que se eu errei nesta vida, e de acordo com essa religião a católica, né, e outras, eu teria só uma, como que eu poderia ir para o inferno e nunca mais? Então nós vamos entender que a doutrina, ela vem nos explicar de uma forma lógica também, filosófica e também científica, dessas questões religiosas, dessas questões dogmáticas, da impossibilidade de um céu ou de um inferno terrível ali, senão nós não poderíamos acreditar na bondade de Deus. E aqui eu quero deixar aqui para vocês fazerem leitura no seu lar, devido ao nosso tempo curto. O tema daria uma palestra, aliás, o tema daria um seminário, essa é a verdade. Eu me comprometo a elaborar uma palestra sobre o céu e o inferno, para trazer para todos nós aqui. O livro A Gênesis, esse livro maravilhoso, né? O 5º livro codificado por Allan Kardec, que vem nos explicar a formação da Terra. E um outro livro que é muito importante, é o 4º livro codificado por Allan Kardec em 1865, o livro O Céu e o Inferno, dividido em 2 partes, também chamado A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse livro tem na sua primeira parte nos falando sobre a impossibilidade da pena eterna.
e na sua segunda parte o relato de espíritos que foram evocados por Allan Kardec. É um livro que muito espírita ainda não leu, mas que todos, não só os espíritos, deveriam ler para entender a forma como o planeta Terra foi criado, como nós estamos aqui, e também sobre a questão da justiça divina e do céu e do inferno. É isso. Ô, Sérgio, só 2 comentários. A primeira, ele falou ali que a fruta do conhecimento era uma maçã. Não existe prova cabal disso, viu? Tem um padre que defende que era uma banana. Então, a fruta do conhecimento era uma banana. A segunda, eu concordo, tá, Sérgio? Que eu acho que é tudo mitológico, tudo simbólico, menos a parte da mulher ser criada da costela dos homens. Viu, mulheres? Isso aí é verdadeiro. Essa é verdade. Vocês não se esqueçam que vocês foram criados das nossas costelas. Viu? Tá bom? Não se esqueçam disso, não. Obrigado. Só, João, só para descontrair, né, meus amigos, estudo espírita também é brincadeira, né? Foi criado da costela. Já pensou se fosse de uma parte mais, né, saborosa? Já a costela já é tão bom assim, né, Sr. João? Brincadeira. Fica à vontade, Sr. João. Muito bem. A pergunta é a seguinte: a mediunidade pode ser hereditária? Igual o Zé Amaral fala, não. Estou imitando ele aqui, tomando emprestado, ele não está aqui hoje. Na verdade, a mediunidade é um atributo do espírito. Desde que nós, na nossa escalada evolutiva, nós saímos da animalidade para a hominalidade, ou seja, nós adquirimos o pensamento contínuo, todos nós temos algo de mediunidade. A mediunidade que foi colocada aqui certamente é essa, quando a pessoa tem ostensividade. Vai chegar, não é isso? No meu entendimento, a ostensividade é como se fosse uma ferramenta que fosse emprestada àquele espírito antes dele reencarnar. Certamente que nem todo mundo é programado assim, desse jeito. Até há pouco tempo houve uma pergunta assim, se todo mundo tinha uma programação. Uns são compulsoriamente reencarnados aqui, outros não, outros têm, não é isso? Medindo o mérito dele, então ele tem, não é isso? Um conhecimento prévio do que ele vai ser, mas não todo mundo, certo? Então, a mediunidade é como se fosse uma ferramenta. Então, eu estou lá no mundo espiritual, não é isso? A espiritualidade, os amigos espirituais vão ver, não é isso? O meu programa, o que eu vou fazer aqui, e se for necessário, se o meu débito for muito grande e eu quiser quitá-lo com mais rapidez, então é exatamente o que acontece. A espiritualidade promove, não é isso? Uma ostensividade nessa pessoa, ela vem como médium, certo? Não tem nada de herança biológica aqui. Igual eu coloquei aqui, é um atributo do espírito. Quando a pessoa reencarna aqui e vem como médium, o perispírito dele vem, não é isso? De uma inclinação diferente, entendeu? Da perpendicular. Então, ele vem, não é isso? A linha, em vez de ser perpendicular, certinha, ele vem com um desvio. Esse desvio atravessa aqui, tal, no umbigo, até lá nos pés. Então, ele vem com uma frincha aqui, não é isso? Na glândula pineal, o chakra coronário. Então, realmente, ele tem o compromisso, o dever de atuar nessa área, que foi uma ferramenta que foi emprestada a ele. Certo? Certamente todos nós que temos muitos débitos, mas temos algum merecimento também, porque a justiça divina julga diferente da justiça humana, né? A justiça humana nos julga só pelo nosso erro. E a justiça divina não. A justiça divina nos julga pelo nosso erro e pelos nossos acertos. Nós temos agravantes e temos atenuantes. Certo? Então, a mediunidade é uma coisa íncita do espírito, certo? A mediunidade é espiritual, não é biológica. Quem determina o nosso tempo de vida? Se é desejo da pessoa, ela pode pedir a Deus para morrer e ser atendida? Bom, quem determina o nosso tempo de vida somos nós mesmos. Inicialmente, lá no mundo espiritual, antes do nascimento,
quando nós concordamos com o nosso projeto de vida. Então, lá no projeto de vida está definido qual o objetivo, por que reencarnamos, qual a nossa missão na Terra, e é estimado o tempo necessário para realizar aquela missão. Então, cada um de nós já nasce com um tempo de vida pré-determinado. Mas, depois de reencarnado, esquecemos desse projeto. E aí, novamente, podemos, geralmente, acelerar o nosso desencarne, abusando desse corpo. Como o Zé Amaral também falou numa palestra dele, se não me engano, semana passada ou retrasada, que era como se fosse um carro que recebe um tanto de combustível e aquele combustível dá para você dirigir 500 quilômetros. Mas aí você, de posse do carro, acelera o carro, anda de primeira acelerando e usa o carro de forma indevida, e aquela gasolina ou aquela energia vital que daria para viver 70, 80 anos, você só consegue viver 50, 49. É o suicídio inconsciente. A pessoa que não quer se suicidar, mas exagera na bebida alcoólica, exagera na vida sedentária, não pratica exercícios, exagera no fumo, exagera na carne vermelha, aquela com bastante gordura. Então, aquela programação, aquela energia vital que ia durar aí 90 anos de vida, dura apenas 50. Então, quem determina é nós lá no mundo espiritual, quando programamos, e depois aqui, quando a gente, muitas vezes, abrevia a nossa vida. Agora, se é desejo da pessoa, ela pode pedir a Deus para morrer e ser atendida, né? Jesus disse, não é pedis e obtereis? Mas toma cuidado, porque muitas vezes você vai pedir e Jesus vai dobrar a sua vida. Porque, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, né? Inclusive, existe uma mensagem lindíssima que eu estou lembrando agora, que, tipo assim, a pessoa pedia para tirar os problemas da vida, e Deus deu força para ela superar os problemas. A pessoa pedia para tirar todos os sofrimentos, todas as perdas, e Deus dava fé para ela superar as perdas. Então, muitas vezes o que a gente pede para Deus não é o melhor para nós. Então, Deus, Ele nos dá aquilo que é melhor para nós. Então, nós temos que tomar cuidado com o que pedimos a Deus. E mais ainda, tem uma oração que eu acho lindíssima, que é assim: Senhor, me dê forças para mudar o que pode ser mudado e resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Aí você pensa que a oração acabou. Aí vem a outra frase, você conhece essa? Mas me deu discernimento para diferenciar uma da outra. Porque muitas vezes a gente não sabe o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Então a gente tem que ter o discernimento para saber isso. Então muitas vezes a gente está assim, num estado que eu já fiz tudo, eu já venci, eu já criei meus filhos, eu não tenho mais nada a fazer aqui, e você está julgando sem discernimento, sem conhecimento de causa. Quem sabe a sua missão vai começar agora. Quem sabe no dia de amanhã está previsto para você uma grande renovação, uma grande proposta que vai transformar a sua vida. Então nós não sabemos. E aí é melhor responder como André Luiz respondeu no capítulo 6 de Nosso Lar.
depois que o capítulo é intitulado Aviso Precioso, que depois de André Luiz reclamar até para o Clarencio, ele estava chegando no nosso lar e reclamou para o Clarencio. Clarencio pergunta a ele, como vai, melhorzinho? Aí ele começa a tecer um tanto, termina em lágrimas. Aí Clarencio dá uma lição para ele, falando da lamentação, da reclamação, da necessidade do sofrimento para o espírito evoluir, para a inteligência crescer. E o Clarencio pergunta para ele de novo, pela segunda vez, e aí, está melhor? Aí André abaixa a cabeça e fala assim, vou melhor para compreender a divina providência, o que Deus, através da divina providência, está querendo mostrar para mim. Então, o que Deus, através das intuições, através de suas leis, está querendo mostrar para mim? Só para agregar ainda um pouco mais, né? Como o Sr. João também colocou aqui, as reencarnações, uma parte dessas reencarnações, nós participamos do nosso processo reencarnatório, mas outras são reencarnações compulsórias, como o Sr. João Bob colocou aqui também, né? Então estas, pela ignorância do espírito ainda, ele não participa dela. Os espíritos superiores determinam ali tudo que ele vai ter que passar, inclusive o seu tempo de vida também, né? Aquelas que nós participamos, aí a gente pede e é analisado pelos espíritos superiores para que eles possam estar nos dando essa condição de passar por essa situação. Ainda vou colocar mais alguma coisa aqui. O universo inteiro é regido pela lei do mérito. No caso de uma programação reencarnatória, há necessidade daquele espírito ter mérito, ter condições, certo? Ter merecimento daquilo. Agora outros, não é isso? Que ainda não tem propensão nenhuma ao bem, eles são reencarnados aqui compulsoriamente. Não tenha dúvida disso, certo? Então, a gente é ferido lá no mundo espiritual, e quando a pessoa tem um bom procedimento em reencarnações anteriores, ele tem uma ajuda muito grande lá, vai ser propiciada a ele uma reencarnação, né, para que ele desenvolva aquele programa o melhor possível, né, que foi dado a ele. Interessante essa pergunta aqui, que vai bem de encontro com o que o João Marco colocou para nós aqui, já parte dela até respondida. O suicida que não quer mais participar de processos reencarnatórios, a ele é dada essa opção? Ou, obrigatoriamente, entre aspas, ele precisa voltar e evoluir? Não é possível sair, entre aspas, deste ciclo de reencarnação? O livre-arbítrio não deixa essa opção? A alma que não quer ajuda necessariamente fica no umbral a sofrer, a não ser que volte ao ciclo para evoluir? Interessantíssimo isso aqui, olha só. E até eu vou aproveitar aqui essa questão do suicídio, meus queridos. Eu posso dizer para vocês aqui, pelos estudos que a gente tem feito, eu estudo muito sobre morte, estudo muito sobre suicídio. As pessoas, quando às vezes vão pedir, estou precisando de falar aqui sobre morte, sobre suicídio, chama o Sérgio Bebiano, especialista em morte, doutor Morte, né? Eu tenho eu não sei porquê, né, uma compulsão para estudar sobre isso aqui. Estudo muito, aprofundo muito sobre a questão do suicídio, né? Vai ver o que a gente fez no passado, e eu nem quero saber, né? Mas, dentro desses nossos estudos, eu posso talvez dizer para você, dentro da minha concepção, que o maior crime que você pode cometer contra as leis divinas é tirar a sua própria vida. Somente a Deus consiste esse direito. Pior do que você matar uma pessoa, é você matar a si mesmo, olha só. E o sofrimento é muito grande. E nós temos o livre-arbítrio? Sim, é claro que nós temos o livre-arbítrio, assim Deus o quer. Nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida. Entretanto, o nosso livre-arbítrio ele é relativo, ele não é absoluto. O nosso livre-arbítrio ele vai até um certo ponto, onde ele não afronta uma lei maior, que é uma lei de Deus, que é uma lei divina, portanto uma lei imutável. Então nós não temos total liberdade da nossa vida. Eu vou, não vai não, né? Eu não quero reencarnar mais, como a pergunta coloca aqui.
né? Eu não quero, mas vai ter que querer assim mesmo. Por quê? Porque existe uma outra lei, acima do nosso livre-arbítrio, que chama a lei do progresso. Nós estamos aqui para evoluir. E olha só, quer queiramos ou não, mas Deus é paciente e Ele aguarda. Se não for nessa reencarnação, vai ser na próxima. Se não for na próxima, vai ser tantas quantas forem necessárias. Se não for nesse planeta, vai ser em outro planeta mais primitivo. Às vezes, meus queridos, não raro acontece, aliás, nas nossas reuniões mediúnicas, quando eu converso com os nossos irmãos suicidas, e eles se manifestam nas nossas reuniões, e às vezes eles chegam lá desesperados, não é? Desesperados. E alguns querem dizer, eu quero morrer, e eu não consigo morrer, não é? Me dá uma coisa aí para me matar. Ô, meu querido, a gente não morre, nós somos espíritos imortais. Mas e o meu livre-arbítrio? Eles reclamam com a gente lá, né, com o dirigente da reunião. Mas e o meu livre-arbítrio? Eu não quero mais viver, a minha vida é uma desgraça, eu só tive sofrimento. Mas é porque ele está apegado àquele momento transitório da vida dele ainda, naquela fase que ele passou de sofrimento. Mas na verdade foi um processo que ele ainda não percebeu que era uma situação boa para ele. Mas ao invés dele, com resignação, com fé, como o Jomar colocou na prece que ele falou aqui, dar força para superar aquelas situações que ele não consegue mudar. E às vezes as pessoas não conseguem ter essa força. E o que ela faz? Ela comete um ato insano, ela tira a própria vida. E o sofrimento, meus queridos, é inimaginável no plano espiritual. Eu não tenho aqui condições de falar para vocês o que é um sofrimento de suicida, porque eu não tenho palavras para isso. Tem uma passagem no livro O Martírio de um Suicida, e também no País da Luz, onde Antero de Quental, ele nos relata o seguinte: Antero de Quental foi um poeta português, e ele suicidou. E quando depois de muito e muito tempo, depois de longo sofrimento que ele teve, foi possível ele se manifestar de uma reunião. E ele deu a seguinte mensagem, ele disse assim: os maiores martírios da terra são doces consolações se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só, a pior desgraça que você possa imaginar na face da terra, a pior da pior coisa, é uma doce consolação se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida. Então, eu não conheço, eu não tenho palavras aqui para falar para vocês o que é o sofrimento de um suicida. Eu sei que é muito ruim e é muito grande. Então, meus queridos, o que a gente tem que fazer é o quê? Ter força, fé, perseverança, resignação para passar por esses momentos difíceis na nossa vida. Mas que com o conhecimento da doutrina espírita nós vamos entendendo que eles são necessários para a nossa evolução, para o nosso progresso. E não é tirando a nossa vida, não é desistindo da luta que nós vamos conseguir isso. Nós teremos aqui agora, me pediram para fazer uma palestra sobre esse tema aqui no Centro Jesus de Nazaré, parece que em abril. Nós vamos estar falando exatamente sobre isso, o suicídio e suas consequências. Então vamos aproveitar para a gente aprofundar nesse assunto. Quero aqui aproveitar para dar a dica de um livro maravilhoso, chama Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que está sempre conosco aqui nas nossas reuniões mediúnicas. É ela que cuida, e cuida muito, e trabalha muito em favor desses nossos irmãozinhos que tiraram a própria vida. Pois não, senhor. Ou seja, eu vou me ousar acrescentar alguma coisa em tudo que você disse aí, eu concordo, assino embaixo. Contudo, entretanto, eu cheguei no seguinte raciocínio. Quando eu li a primeira vez esse livro, realmente muito bonito, da Dona Ivone Pereira, eu falei, mas todo mundo que suicida vai para o mesmo lugar? Tal de Vale do Suicida? Eu sou muito indagador, porque tem suicida e suicida. Tem pessoa que é levada, até mesmo obsidiada fortemente, ela chega a suicidar. Ou se suicida por qualquer coisa. Então não é bem assim, todo mundo que suicida necessariamente não vai para esse lugar terrível. Vai depender do que promoveu ele chegar a esse ponto, não é isso? De realmente acabar com a reencarnação dele aqui.
tem atenuante. Igual eu falei, a justiça divina não julga só pelo erro, mas julga pelo acerto também. Às vezes é uma pessoa bondosa, não é isso? Mas ficou desesperada por algo qualquer, que pode ser muita coisa, não é isso? Então nós vamos pensar assim, então não podemos ser extremistas, viu, gente? Bom, a pergunta a mim dirigida é a seguinte: no livro, abre aspas, O Silêncio de Domingo, fecha, é citado a regressão de vidas passadas realizada por um terapeuta. Isso é possível? Não seria preciso ser espírita ou até mesmo médium para conseguir realizar tal procedimento? De jeito nenhum. Viu? A pessoa que perguntou colocou um terapeuta. Um terapeuta pode fazer isso, certo? Ele vai ter conhecimento necessário para promover essa regressão. Porque a regressão nada mais é do que um domínio mental sobre a criatura, uma espécie de hipnose, certo? A pessoa que tem, por exemplo, um psicólogo, psiquiatra treinado, não é isso? E até mesmo um espírita também, apesar de eu não sou apologista de vidas, saber o que eu fui na minha interioridade, né? Para isso, nós já nascemos aqui com o benefício do esquecimento, senão nós vamos ir até contra as leis estatuídas por Deus, não é isso? Então, eu até cito um exemplo aqui, tinha uma pessoa muito amiga da nossa família, de mim, da minha esposa, e era muito desequilibrada, coitada. Me telefonava meia-noite, 1h para aplicar passe, ela queria isso, queria aquilo, e não sei o quê, não dava certo no namoro com ninguém, ela chegava perto de qualquer namorado e começava a ter até asco daquela pessoa, entendeu? Então, ela me perguntou se eu daria o aval dela ir lá em Belo Horizonte fazer uma regressão de memória. Eu falei, eu não te aconselho a fazer isso não. Mas ela foi e fez. Então, para abreviar aqui, que nós não temos muito tempo, ela foi e ficou sabendo o que ela era, na última encarnação dela lá na França. Ela era uma prostituta. Por isso que ela tinha aquela rejeição por namorado, entendeu? Então, ao invés daquele melhorar, isso fez foi uma piora terrível, custei a reequilibrar essa criatura, viu? Pedi tudo quanto é santo para me ajudar, para melhorar a ela. Nossa Senhora, que trabalheira, viu? Paguei um bocado de pecado também, viu? Já nos avisaram ali que falta 5 minutos, então nós vamos tentar ser bem breve. O que vocês entendem que há em comum entre a psicologia e a doutrina espírita? Eu acho que o que há em comum é a vontade, né, de descobrir mais a respeito do ser humano, a respeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O espiritismo é anterior à psicologia, e a grande diferença é que o espiritismo, através do seu codificador, o Allan Kardec, ele conseguiu romper com um paradigma materialista. Então, ele conseguiu romper com esse grande paradigma de todas as ciências, que é o materialismo. Ou seja, tudo tem que ter explicação baseado na matéria. Então, as grandes escolas da psicologia hoje, se não todas, se baseiam também no materialismo e buscam todas as explicações na matéria, no cérebro, do nascimento ou do útero para frente. E o espiritismo ele vai um pouco além, buscando causas antes do nascimento, buscando causas em vidas passadas. Então o espiritismo ele tem um paradigma diferente das escolas da psicologia. Mas eu acho que ambas têm que caminhar junto, porque eu acho que muitas escolas da psicologia, porque quando a gente fala psicologia assim, quem estuda um pouco mais, vê que uma escola até diverge muito de outra escola, né? Você vê, por exemplo, a escola behaviorista, que vai estudar o comportamento e entende o ser humano pelo seu comportamento, é bem diferente da escola da psicanálise de Freud, que tem uma outra visão completamente diferente. E assim você tem várias linhas dentro da psicologia que uma parece até divergir com as outras. Mas eu acredito que cada uma tem alguma coisa a nos ensinar sobre o ser humano.
assim como o Espiritismo também. Pergunta interessante, ligada até a anterior. A pessoa que desencarna levada por consequência de seus vícios na Terra, ela é considerada um suicida, assim como André Luiz? Sim. Nós vamos falar sobre esse assunto nessa palestra, né? Então, ela é um suicida inconsciente, né? Ou um suicida involuntário, ou seja, a pessoa ela não quer se matar, ela não tem a intenção de matar, a pessoa está fumando, ela está bebendo, ela está usando drogas. Com isso, nós sabemos, porque a medicina hoje é muito evoluída, né? A medicina hoje nos informa que o cigarro faz mal para nós, que o fumo causa câncer, que a bebida ela atrapalha os nossos órgãos, né, vitais. Nós temos médicos aqui, hoje estudando conosco, aqui, que atestam isso também. Então, quando você destrói o seu corpo físico, você está destruindo também, danificando o seu corpo perispiritual. E quando você retorna ao plano espiritual, né, é considerado um suicida, como aconteceu com André Luiz, né? Quando Lísias e Ministro Clarencio o resgataram, então quando chegaram na colônia Nosso Lar, disseram: olha, que pena que ele veio pelo suicídio. O André Luiz ficou bravo, que isso? Eu era médico, eu lutei contra a minha doença, eu não sou suicida. Sim, você era suicida, você bebia demais, você fumava demais, você comia demais, você era muito nervoso, aos brabinhos, né? Então, até isso, é um suicida involuntário, você não quer morrer, mas você está se matando, e é considerado um suicídio assim. E depois tem sequelas, mas isso tudo a gente vai deixar para a palestra na terça-feira, quando a gente for fazer. É isso. Nós temos um minutinho aqui, ó. A pergunta é esta: nem sempre pessoas que amamos querem o bem que queremos a ela. Segundo o Espiritismo, devemos persistir em quem amamos ou queremos por parte. Veja bem, nós colocamos hoje, foi muito focado aqui a programação, não é isso? Espiritual, quando nós estamos no mundo espiritual, quando nós vamos reencarnar, sempre, né, quando acontece algo assim, é claro que nós estamos falando aqui no condicional, né, muito certinho, mas sempre que nós nascemos, a nossa família é constituída de pessoas que muitos nos querem bem, mas outros foram colocados ali exatamente para acabar com aquela aresta, aquele problema que tinha na anterioridade, entendeu? São pessoas que muitas vezes nós causamos mal a ela, ou ela nos causou mal, então cria uma certa antipatia, certo? Mas a gente tem que persistir, não é isso? Nós temos que amar. O amor é o que liga, não é isso? Tudo no universo, né? A força maior que existe é o amor. Então nós temos que persistir realmente.